Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai estar aqui assistindo essa videoaula. Fico muito feliz, tá, em estar com você aqui para a gente poder estar estudando um pouco. Fico agradecido por você estar dispondo desse tempo para poder estarmos juntos aqui aprendendo um pouco mais, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Bem, a matéria de hoje que vamos estar falando é intoxicação exógena e animais peçonhentos. Então vamos para o slide. Introdução. Definimos intoxicação ou envenenamento como a emergência médica causada pela absorção de agentes que, por suas características e quantidade, produzem danos ao organismo ou risco de vida às pessoas. Na intoxicação ou envenenamento, existem sinais e sintomas que indicam que a pessoa está enfrentando uma emergência clínica. Algumas pessoas têm a capacidade de tolerar bem um veneno. Já para outras, a mesma quantidade de veneno pode ser fatal. As crianças são as que mais frequentemente apresentam intoxicações ou envenenamentos. Uma substância tóxica pode entrar no organismo por 4 diferentes formas. São elas: ingestão, inalação, absorção cutânea e injetadas. Então, nós vemos aqui, né, pela essa introdução, nós podemos perceber que o envenenamento ou a intoxicação, ela pode acontecer com a gente de várias formas, né? Nós vimos aqui no final aqui que qualquer substância tóxica, ela pode entrar no nosso corpo de 4 maneiras diferentes. Mas nós temos que perceber uma situação muito interessante, que nós falamos aqui, que devido aos sinais e sintomas que acontecem com a pessoa, nós temos que entender que a pessoa, quando ela é uma vítima de envenenamento ou intoxicação, ela é uma vítima de emergência clínica. Então ela é uma vítima clínica, né? Como a gente tem falado sempre aí, tem a vítima de trauma e a vítima clínica. Então nesse caso, qual é o protocolo que a gente vai estar utilizando para fazer o atendimento a essa vítima? É o American Heart Association, que é o que a gente está seguindo, né? Por quê? Porque é o protocolo de atendimento para vítimas clínicas, ok? Vamos ver agora quais são esses 4 tipos de formas diferentes de absorção do nosso corpo por essas substâncias tóxicas. Vamos para o slide. Ingestão. Medicamentos, derivados de petróleo, agrotóxicos, raticidas, plantas, alimentos contaminados e etc. Inalação. Gás tóxicos. Exemplo: monóxido de carbono, amônia, agrotóxicos, cola à base de tolueno, cola de sapateiro, acetona, benzina, éter, gás de cozinha, fluido de isqueiro e outras substâncias voláteis, gases liberados durante a queima de diversos materiais plásticos e tintas e etc. Absorção cutânea pela pele, inseticida, agrotóxicos e outras substâncias químicas que penetram no organismo pela pele ou mucosa. Injetadas, toxinas de diversas fontes, como cobras, aranhas, escorpiões ou drogas injetadas com seringa e agulha. Lembrando a você que sempre o socorrista deverá levar sempre consigo os telefones do Centro de Informação Toxicológica, o Centro de Emergência Toxicológica, tendo consigo
dados importantes como idade do paciente, peso do paciente, como foi o contato com o produto, há quanto tempo foi a exposição, os sintomas que o paciente está apresentando, informações sobre o produto, tenha preferencialmente a embalagem em mãos e o número de contato da vítima. Né? Olha só, nesses dois slides que nós lemos aqui, nós podemos perceber algumas informações muito interessantes. Né? Nós vimos que a ingestão são quando nós somos, né, intoxicados através de engolir alguma coisa. Então vimos aqui medicações, derivados de petróleo, agrotóxicos, raticidas, né? E plantas. Nós temos muitas plantas aí que são plantas venenosas que se você comer você pode morrer, né? Então nós temos esse entendimento. A inalação através de gases. Lembrando a vocês que pode ser também, como foi lá na Boate Kiss, que muitas das pessoas morreram por causa da intoxicação da fumaça, né? Como fala aqui no final aqui, durante a queima de diversos materiais. Então, lá foi a queima desses materiais que veio trazer a óbito às pessoas. Foram gases que foram desprendidos por causa do calor e gases pesados. Muitas pessoas, né, normalmente a técnica utilizada para abandono é essa, é você abaixar, ficar abaixo do nível da fumaça para poder sair. Só que os gases tóxicos que estavam queimando lá dentro da boate, lá, que são materiais pirofóricos, eles são gases pesados. Então acontece, eles baixaram, então as pessoas baixaram, respiravam e um monte morreu, né? Quando tiraram foto, mostraram algumas coisas assim, tinha muitas pessoas em posição que estavam se agachando assim e andando, sabe? Aquele coisa assim de... Então, por quê? Porque elas morreram e nem sentiram que morreram porque inalaram esses gases tóxicos. Também pela absorção na pele, né, que dá irritação, um monte de substância aí que a gente conhece aí, tá? E injetadas, né, que nós vimos aqui através de animais peçonhentos, que nós vamos estar falando também um pouco mais à frente aí, mas também por injeção, né, de drogas, tá? Então, continuando aqui, vimos, né, alguns procedimentos que nós temos que ter. Isso aqui é muito importante a gente ter anotado esse telefone dessas centrais tóxicas, né, que seja de informação ou que seja para emergência. Por quê? Porque quando você ligar, e das coisas muito importantes que nós falamos aqui é, se tiver como, você ter a embalagem em suas mãos. Porque na embalagem vai estar escrito um monte de coisas lá, um monte de informações que você vai falar com alguém que está lá do outro lado da linha e ele vai te dar toda a orientação, ele vai falar se pode colocar água, se não pode colocar... Todo o procedimento, tá? Todo o procedimento. Portanto, tem aqui o centro de informações e também o centro de emergência. No nosso caso, o melhor vai ser gravar o 0800 da central de emergência. Por quê? Porque você vai para uma emergência, tá ok? Mas, né, fala aqui as coisas básicas aqui para você estar passando essas informações e podendo ajudar a vítima. Continuando aqui no slide. Circunstâncias mais comuns: acidental, tentativa de suicídio, medicamentos, abusos e homicídios. Os sistemas de emergências médica podem ter diferentes protocolos específicos para diferentes casos de intoxicações. Os protocolos, mesmo quando diferentes, devem ser seguidos com prioridade, né? Então, isso não só os protocolos para as emergências químicas não, né, de intoxicação. Todo o protocolo. Gente, a gente tem falado sobre isso o tempo todo aí, temos que estar investindo mesmo na parte de aprender, né, o que é cada protocolo. Por quê? Porque a gente está falando aqui, lá no início, quando a gente começou a ler aqui o slide, fala que no caso de envenenamento,
a pessoa ela é tida como emergência clínica. Se ela é emergência clínica, ela é o quê? Uma vítima que qual é o protocolo que você vai estar utilizando? É o American Heart Association. Então você vai saber qual é o procedimento que você vai fazer, como que é que você vai fazer, as siglas lá, né, do A, B, C, D, E, como que você vai colocar, né, se é X, A, B, C, D, E ou se é C, A, B, D. Por quê? Porque são protocolos diferentes, né? Então a gente tem que estar entendendo isso aí, ok? Intoxicações por ingestão. Nos casos de ingestão de venenos, o socorrista deverá tentar obter o máximo de informações o mais rápido possível. Logo após a avaliação inicial, verifique se no local existe recipientes, líquidos derramados, cápsula, comprimidos, substâncias venenosas ou qualquer indício que permita identificar a substância ingerida. Sinais e sintomas: queimaduras ou manchas ao redor da boca, odor inusitado no ambiente, no corpo ou nas vestes do paciente, respiração anormal, pulso alterado na frequência e no ritmo, sudorese, que é suor, tá? Alteração no diâmetro das pupilas, formação excessiva de saliva ou espuma na boca, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, convulsões, alteração do estado de consciência, incluindo a inconsciência. Condutas: manter as vias aéreas prévias, pedir orientação ao Centro de Informações Toxicológicas ou ao Centro de Emergência Toxicológica. Induzir vômito é contraindicado em intoxicação por ingestão de substância corrosiva ou irritante, derivados de petróleo, pacientes inconscientes ou em convulsão. Se possível, guardar em saco plástico a amostra da substância eliminada pelo vômito do paciente, caso haja. Realizar avaliação secundária, transportar com monitoramento constante. Frente aos venenos, em geral, o socorrista fica muito limitado e necessita de antídotos específicos. Portanto, o transporte deverá ser imediato ao centro de referências. Né? Podemos perceber aqui algumas informações muito importantes no caso da inalação de veneno. Né? A gente já teve uma experiência aí que a gente comentou na sala de aula. Em caso de envenenamento, colocar na posição lateral de segurança do lado esquerdo. Por quê? Para poder o veneno se assentar no estômago. Lembrando a você que isso não vai impedir o veneno de fazer, né, a intoxicação, a medicação que ela tomou, qual seja o produto que for, que foi inalado, foi ingerido, independente ela vai fazer o efeito dela, mas naquela posição lateral ela vai ficar sentada e ela não vai espalhar. Por isso que fala aqui para não provocar o vômito, né? Não provoque o vômito, que ele é contraindicado. Por quê? Porque quando você provoca o vômito, ele vai salientar e vai espalhar mais o vômito, né? É igual quando o pessoal, os antigos falam, né? Para poder, tomou veneno, alguma coisa assim, dá leite, que aí vai coalhar, ele vai vomitar. Beleza, pode até acontecer isso mesmo, vai coalhar, só que quando você toma leite, o que acontece? O processo normal é o seguinte: quando você coloca o leite na boca, a nossa boca sente o gosto, manda para o cérebro que está vindo um produto, né, que é bom para ele poder absorver. Então ele vai fazer o quê? Vamos absorver esse produto. Na hora que bater no estômago, junto com o veneno, ele vai espalhar o veneno, seja leite, seja água,
qualquer coisa. Então não é para dar nada, a não ser que você entre em contato com o centro de emergência toxicológica e eles falam para você dar, eles pegam e falam assim, ó, vai lá, dá o leite, ou então, pode beber água, bota água aí porque o efeito que vai dar vai ser bom. Aí é outra situação, porque são pessoas que são treinadas e elas sabem, principalmente você colhendo todas aquelas informações que foram colhidas durante o processo que você fez de captura de informações. Se você tiver com o rótulo na mão, melhor ainda, porque você vai passar todas as informações, eles vão ter muita informação para poder te dar ali informações precisas, ok? Beleza? Então, vamos lá, voltar para o slide. Intoxicação por inalação. São aquelas provocadas por gases ou vapores tóxicos. Exemplo, gás produzido por motores a gasolina, solvente, gases industriais e aerosol e etc. Nesse caso, o socorrista deve auxiliar o paciente somente após certificar-se de que a cena está segura e após acionar o socorro especializado. Nesse tipo de ocorrência, a utilização de EPI é extremamente importante. Uma ação importante a tomar é obter informações do próprio paciente e de testemunhas, tentando identificar o tipo de gás venenoso inalado. Sinais e sintomas: respiração superficial e rápida, pulso rápido ou lento, dificuldade visual, tosse, secreção nas vias aéreas, absorção da substância tóxica por inalação poderá também produzir os sinais e sintomas descritos nas intoxicações por ingestão. Conduta: avaliar a segurança da cena, remover o paciente para um local seguro, se necessário, remover as roupas do paciente, manter as vias aéreas prévias, realizar avaliação primária e secundária, avaliar e, se necessário, realizar manobras de reanimação, não fazer boca a boca, utilizar o reanimador manual, AMBU, ou máscara de proteção, administrar oxigênio suplementar a 15 litros por minuto. Né? Podemos ver aqui, de cara, né, falando sobre a intoxicação por inalação, né, que são os gases. Gente, aqui de cara aqui já fala algumas situações ao qual, independente da situação, que seja ela intoxicação por ingestão, inalação, cutânea, injetada, qual for ela, que fala aqui que nós temos que usar o EPI. O EPI tem que ser utilizado em qualquer situação, né? Você sendo um socorrista, você já... Ponto positivo para você, porque você já vai estar de macacão. Normalmente você já vai estar com luva. A grande diferença é que você tem que fazer o que foi falado aqui, né? Que é o que? É quando você começar a chegar no local e procurar as informações, tentar identificar o que aconteceu antes de entrar. Não sei se vocês lembram, quando eu coloquei aquele vídeo sobre espaço confinado, que uma pessoa descia, ia lá, ia fazer o serviço, quando baixava, desmaiava. Aí o colega foi, e assim no final de tudo foram 5 pessoas que foram a óbito. Por quê? Porque não usaram o produto EPI, né? Produtos de proteção, equipamentos de proteção, nenhum equipamento adequado. Então isso pra gente é essencial. Então nós temos que ter essa atenção, né? Vai fazer o resgate, antes de tudo, né? Quando a gente fala, isso a gente teve essa experiência na prova, né? Que a gente fez, aquela prova prática,
que eu botei lá a casa para dar choque, né, com água, aquela coisa, aquilo tudo ali fala o quê? Sobre a cena estar segura, né? Você avaliar a cena, verificar, o que aconteceu? Poxa, é vazamento de gás. Ah, tá, tem quantas pessoas lá? Tem 5 pessoas lá dentro. Poxa, é vazamento de gás? Vamos ter que fechar o gás, vamos ter que abrir as janelas para poder esse gás sair, vamos ter equipamento para poder entrar, não pode entrar com qualquer equipamento. Cortar a energia, porque se tiver alguma centelha pode explodir. Então, N situações que tem que ser feita. Isso é o que? Verificar se a cena está segura. E nós podemos ver aqui a primeira conduta. Né? A primeira conduta no slide fala sobre isso. Avaliar a segurança da cena. Então, no caso de gás, né, é muito importante a gente estar tomando todas as precauções, né? Em todas as situações temos que tomar todas as precauções, mas no caso aqui do gás, com certeza é muito maior. Uma outra informação que nós falamos aqui é se for necessário iniciar a manobra de reanimação, né? De fazer o que? RCP, ou se a pessoa, como ela foi intoxicada porque ela respirou alguma coisa, a gente vai fazer ventilação, vai ministrar ventilação para a pessoa. Na semana passada nós falamos sobre o afogado. No afogado rolou aquela situação do seguinte: faz a respiração boca a boca, não faz, né? E foi falado aí, a gente colocou bem claro para todo mundo aí entender a situação, que dentro d'água não tem como usar equipamento, e quem vai fazer isso são os salva-vida, que são treinados porque tem uma manobra específica para poder fazer e para dar uma qualidade de vida melhor para o afogado. Nesse caso aqui, você está em terra firme. Lembra que eu falei com vocês? Gente, mesmo sendo afogado, quando chegar em terra firme, tem que se usar todos os equipamentos de proteção. Né? Não existe essa de fazer respiração boca a boca, contato boca com boca, quando você está em terra firme. Né? Por exemplo, isso aí eu falo para vocês na sala de aula e não vou entrar em contradição. A não ser que seja uma pessoa que você conhece, né? Um exemplo, né? Seu marido, sua esposa, alguém da família. Então aí é outra coisa, você sabe o que está acontecendo, é alguém que você tem uma plena confiança, aí é outra situação. Mas o protocolo fala para você usar a proteção, tá, para aquela situação. E qual é a proteção aqui nesse caso aqui? É o uso da máscara Pocket para você fazer as ventilações, ou a utilização do reanimador manual, né, que é também conhecido como BVM, que é bolsa, válvula e máscara, que é o AMBU. Né? Então você vai fazer essa ministração de oxigênio utilizando os equipamentos que você vai ter dentro da sua viatura, dentro lá da ambulância, que vão estar sendo fornecidos para você poder trabalhar. Você vai ter esse material, então vamos utilizar esse material, tá ok? Então vamos agora voltar lá para o slide. Intoxicação cutâneas. São causadas por substâncias tóxicas que penetram a pele e mucosas por meio de absorção. Algumas vezes essas intoxicações provocam lesões importantes na superfície da pele. Em outros venenos é absorvido sem dano algum ao tecido epitelial. A maioria dos tóxicos absorvidos são substâncias químicas de uso comum e plantas. É de grande importância qualquer informação que se possa obter do paciente e ou testemunhas. Sinais e sintomas. Reações na pele que podem variar de irritação leve até o enrijecimento e queimaduras químicas. Inflamação. Coceiras. Ardência na pele. Aumento de temperatura da pele. A absorção dos tóxicos por contato poderá produzir os sinais e sintomas descritos anteriormente na intoxicação por ingestão. Condutas.
Para atender esses pacientes, além dos EPIs básicos, o socorrista deverá usar uma proteção para a sua roupa. Remover o paciente para o local seguro se houver condições de segurança para tal. Remover as roupas e calçados contaminados e lavar a área de contato com soro fisiológico. Guardar os materiais e roupas em sacos plásticos próprios. Realizar avaliação primária e secundária. Transportar com monitoramento constante. Então nós vemos aqui nessa situação bem próximo da situação da intoxicação por inalação, E uma das situações muito interessantes no caso da intoxicação cutânea é que ela vai trazer um problema que muitas das vezes, dependendo do nível do que for, vai trazer uma sensação de irritação. E aquilo pode se agravar e vir trazer a pessoa até a óbito, Porque depende do nível que é a toxina. Mas nós temos que perceber uma situação bem típica dessa intoxicação, é a queimadura. Ela vai trazer uma queimadura, porque se você prestar atenção aqui quando nós falamos em sinais e sintomas, todos eles falou em aumento de temperatura, No finalzinho fala aqui, aumento da temperatura da pele. E isso é um sintoma que você vê, ardência na pele, inflamação. A inflamação, ela traz calor também, Por isso que nós colocamos gelo quando inflama, para ele poder quebrar a reação em cadeia. Então, você vê que na parte de intoxicação pela pele, cutânea, nós temos que estar muito, mas muito ligado mesmo nessa situação da queimadura, que vai ser uma queimadura química. E, mais uma vez, venho falar aqui sobre os EPIs básicos que você tem que estar utilizando e também os EPIs apropriados para esse caso. Nesse caso aqui vai ser específico com o material. Por isso que é muito importante se ter os telefones da central de informação e da central de emergência toxicológica, ok? Então, vamos nós voltar lá para o slide, ok? Intoxicação por injeções. As picadas de aranhas, de serpentes e por ferrões de insetos são as maneiras como o veneno de origem animal é injetado em nosso corpo. Outras formas desse tipo de intoxicação são as agulhas hipodérmicas com medicamentos, drogas contaminadas com substâncias tóxicas ou overdose de drogas. Sinais e sintomas. Picadas e mordidas visíveis na pele. Podem apresentar dor e inflamação no local. A dor na pele e coceira. Choque anafilático, que é o choque alérgico. Hemorragia, parada respiratória e ou cardíaca. A absorção de tóxicos por injeção poderá também produzir os sinais e sintomas descritos anteriormente na intoxicação por ingestão. Conduta: prevenir o estado de choque, realizar avaliação primária e secundária, não utilize torniquete, lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir com um curativo estéril seco, monitorar constantemente o paciente e estar preparado para parada respiratória ou cardíaca. Transportar imediatamente para o hospital.
Bem, nós vemos aqui nessa parte agora, né, que é intoxicação por injeções, nós vemos que pelas picadas dos animais, nós temos algumas situações que a gente pode tentar fazer, né, na hora do socorro, e é o que nós vamos fazer, né? Nós temos alguns protocolos aí que a gente pode estar seguindo, né? Então nós vamos estar fazendo. E no caso aqui da droga injetável, né, que vem também através das injeções. Então a gente vê aqui que os sinais e sintomas que foram descritos aqui são os sinais e sintomas que vêm através de alergias, né, que é o tal do choque anafilático, que é através de situações que o seu corpo ele não vai absorver e vai ter ele vai rejeitar, né? Custei a lembrar a palavra, ele vai rejeitar, ele não vai absorver aquilo legal. Então ele vai ter uma reação alérgica à substância que foi ingerida. E uma das situações, principalmente na injeção, né, animal, né, no veneno animal, nós temos que fazer todo o processo, né, de atendimento. Nós falamos aqui na conduta, eu achei isso interessante, né, não utilizar o torniquete, né, não é aquela situação que no passado o pessoal fala lá, não, teve a picada, bota o torniquete, aperta para poder não fazer a circulação do sangue. Gente, dependendo de qual for o veneno, né, dependendo da cobra que for, da aranha, o que vai ser feito é isso mesmo, ele vai necrosar o local. Aí quando você coloca o torniquete e aperta, você está fazendo o quê? Você está ajudando no processo de necrosar o local, porque você parou de circular, né? O veneno ele vai fazer com que o sangue venha coagular e vai parar de circular. Ele parando de circular vai necrosar aquele local. E você vindo com o torniquete e apertando vai aumentar a velocidade que o veneno vai estar fazendo. Então não faça torniquete, tá? Faz o que falou aqui. Limpa, né, lava a ferida com soro fisiológico e faz um curativo com o curativo estéreo. E ó, parte para o hospital. Por quê? Porque dependendo, né, do veneno, o processo ele vai estar fazendo com que a pessoa venha ter parada respiratória e vindo até ter uma parada cardíaca. Aí o que você faz? Já coloca todo o material dentro da ambulância já preparado para isso, né? Já deixa tudo no esquema, tudo ligado, tudo certo, porque aconteceu da pessoa parar, você já está tudo lá ligado já, é só colocar, continuar mantendo o protocolo, fazendo o protocolo, né, de RCP e ó, né, como fala aqui, ó, transportar imediatamente para o hospital. Beleza? Né? Então, vamos voltar agora para o slide. Abuso de drogas. Um socorrista deverá reconhecer os sinais e sintomas característicos para poder identificar possíveis casos de abusos ou superdoses de drogas. As drogas de usos mais frequentes são de 5 diferentes tipos. A primeira, estimulantes. Estimula o sistema nervoso central, excitando quem as usa. Inclui as anfetaminas, a cafeína, a cocaína, drogas antiasmáticas e etc. Segundo, depressores. Deprime o sistema nervoso central. Inclui os sedativos, diazepam, Lorax, fenobarbital, os barbitúricos e os anticonvulsionantes. Diminui o pulso e a respiração. Provocam sonolência e reflexo
lentos. Terceiro, analgésicos narcóticos, derivados do ópio. O abuso dessa droga produz intenso estado de relaxamento. Pertence ao grupo morfina, heroína e o demerol. Porém, diminui a temperatura, o pulso e a respiração, relaxar músculos, provocar miose, contração da pupila, adormecimento e etc. Quarto, alucinógenos. Alteram a personalidade e causam distorção da percepção. Além do LSD, a maconha também tem algumas propriedades alucinógenas. As vítimas imaginam ouvir sons e ver cores. Quinto e último, químicos voláteis. Os vapores de certas substâncias causam excitação, euforia e sensação de estar voando. Em geral, são solventes, substâncias de limpeza, colas de sapateiro e gasolina. Seus efeitos são a perda do tempo e da realidade, perda do olfato, pulso e respiração acelerados e podem chegar ao coma. Conduta: ter muito cuidado e tato para lidar com essas vítimas, pois podem apresentar agressividade ao serem abordadas. Assim, o socorrista deverá se precaver de todos os cuidados em relação à sua integridade e da vítima. Se necessário, realizar manobras de reanimação. Realizar avaliação primária e secundária. Não provocar vômito. Não administrar nada por via oral. Proteger os pacientes hiperativos. Conversar para ganhar a confiança do paciente e mantê-lo consciente. Transportar com monitoramento constante e prevenir o estado de choque. Bem, nesse caso aqui, né, do uso abusivo de drogas, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande, né, e principalmente não comentar com o colega, né, falar, caramba, ó, né, tá chapado, tá doidão, o cara tá louco. Gente, não tem essa, não faz isso. Trata ele como um paciente normal, né? Mesmo que você saiba que ele está nesse estado aí louco, né? Como nós vimos aqui. Então você tem que ter essa sensibilidade. Uma dica aí que eu coloco para vocês aí foi quando nós falamos, quando trata com um paciente que tem problemas neurológicos, né? Então o que você faz? Você tenta se colocar no local, no lugar da vítima, né? Ter essa sensibilidade de colocar, e ali não é diferente. Nós vemos aqui a diferença é que a pessoa que já tem problemas mentais, ela fica constantemente tendo essas alucinações, essas coisas aí que faz parte do mundo dela. Aqui não, aqui está sendo provocado por uso abusivo de drogas, né? Que é o título inicial aqui desse slide. Então, mas você tem que tentar ver isso. A grande diferença é você perceber e ver se a vítima ela não está agressiva. Se ela não estiver agressiva, cara, chega, conversa, faz todo o procedimento, tenta se colocar na situação, por mais que a pessoa vai falar, caramba, tá vendo lá aquele elefante gigante, você, cara, é muito grande, não sei o que, e vai para poder ganhar confiança e levar ele pro hospital para poder ele conseguir ser tratado, né? Então nós vemos aqui que são 5 tipos diferentes, né? Estimulantes, depressores, analgésicos, narcóticos, alucinógenos e químicos voláteis, né?
que são, o pessoal usa muito isso aí, é carnaval, então nem se fala, né? Que é cheirar cola, né? E essas substâncias aí que o pessoal tem usado muito, né? Então, nós vemos aqui que o primeiro e na lista, né, de condutas, né, a primeira advertência, vamos botar assim, para o socorrista é ter muito cuidado e tato, né? É que eu acabei de falar aqui, que eu enfatizei bastante, é isso, é a gente ter uma sensibilidade muito grande, porque é complicado, né? É muito complicado, a pessoa não está na sua forma normal, né? E foi por uso dela, ela que quis usar, entendeu? Então não tem essa, não adianta você querer falar qualquer coisa para aquela pessoa, porque para ela é isso aí, entendeu? É ela que está ali, ela usou mesmo, né? A gente vai usar muito, falar assim, usei com meu dinheiro, você não tem nada a ver com isso, mas ele está lá te dando problema lá. Mas vamos tentar nos colocar no lugar, né, do usuário. Tem gente aí que infelizmente já é viciado, né? Viciado de verdade, não consegue largar, tá na dependência química muito grande, e é triste, né? E é triste porque os familiares sofrem muito, né? A gente tem que pensar nisso antes de tomar qualquer atitude em relação ao que fazer com a vítima, né? Então a gente tem que pensar muito nisso aí, beleza? Então vamos voltar aqui para o slide que nós vamos estar falando agora sobre acidentes com animais peçonhentos, né? Agora nós vamos falar sobre cobra, escorpiões e aranha. Valeu? Então vamos para o slide. Acidentes com animais peçonhentos. Objetivo: identificar os principais animais peçonhentos causadores de acidente no Brasil. Reconhecer os sinais e sintomas característicos de acordo com a etiologia dos acidentes por animais peçonhentos. Descrever as condutas a serem adotadas nas vítimas de acidentes por animais peçonhentos. Animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho inoculador para injetá-lo. Provocam o envenenamento por contato. Exemplo: largatas, compressão. Exemplo: sapo. Ou ingestão. Exemplo: peixe. Baiacu. Que no caso não sou eu, tá? Na natureza, existem inúmeros animais capazes de produzir veneno e são chamados de animais venenosos. A utilização do veneno atende às mais diversas necessidades, como para obtenção de alimentos ou defender-se de eventuais predadores. No entanto, nem todos esses animais venenosos possuem a capacidade de inocular o veneno em outros organismos. Alguns, como os anfíbios, sapo, rãs e pererecas, produzem veneno em suas glândulas, mas são desprovidos de mecanismo para inocular a toxina. O veneno desses animais possui apenas função defensiva, sendo necessário o contato com a pele e, muitas vezes, um contato que exerça pressão sobre as glândulas produtoras de veneno, para que haja a intoxicação. Outros animais, como serpentes, aranhas e escorpião, possuem mecanismo capaz de inocular o veneno produzido, identificados como peçonha, pressa, ferrão, e assim são denominados peçonhentos. Inúmeros animais peçonhentos podem causar lesões de interesse médico. Serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas e peixes
são os principais causadores de acidentes. Embora a maioria dos acidentes ocorra no ambiente rural, há um crescimento no número de acidentes que ocorrem em regiões urbanizadas, devido principalmente à rápida expansão urbana e à grande capacidade de adaptação ao ambiente modificado que esses animais costumam ter. O reconhecimento do animal causador do acidente, baseando-se apenas nos sinais e sintomas, muitas vezes torna-se difícil, tendo em vista que o efeito dos venenos de diferentes animais é semelhante, mas o tratamento médico específico é diverso. Dessa maneira, torna-se imprescindível identificar o animal causador do acidente. Vejamos a seguir. Nós vemos aqui nesse slide, né, falando sobre acidentes com animais, né, peçonhentos. E aqui fala a grande diferença que muitas pessoas tocam no assunto falando, cobra, né, são animais venenosos, não sei, não, venenoso é aquele animal que produz o veneno, né, ele tem o veneno, como nós lemos aqui, só que ele usa o veneno só para poder se defender. O exemplo que foi dado aqui foi sobre o sapo, né, que tem as glândulas, e normalmente aquelas glândulas elas só jogam quando tem alguma pressão sobre eles, né, algum contato assim, então ele espirra aquele leite que vai fazer o quê? Vai fazer cegar o animal que está tentando pegar ele e essas coisas. Então ele não tem como inocular, né? O que é essa palavra inocular? É injetar, né? Ele não tem mecanismo para poder injetar o veneno em outro organismo. Então ele vai só ter o envenenamento através de contato, né? Que vai ser um envenenamento à base de cutâneo, né? Que a gente leu aí anteriormente nos outros slides, ok? No caso de serpentes, aí não, serpentes, escorpiões e aranha, ele já tem um mecanismo para poder inocular o veneno, né? Que são os ferrões, são as agulhas que vai furar a pele e que vai colocar para dentro da pele o veneno que ele tem para poder utilizar como defesa ou como caça realmente. Isso aí vai depender da atitude do animal, ok? Então agora vamos para o próximo slide. Acidentes ofídicos, serpentes. As jararacas estão presentes em todo o território nacional e são responsáveis por 90% dos acidentes ofídicos no país. Costumam ser encontradas em locais úmidos com interior de mata densas, mas algumas espécies se adaptam bem às regiões mais áridas. Normalmente agressivas, são facilmente encontradas em áreas modificadas pelo homem, como pastos e plantações. Fisicamente, podem ser identificadas pela presença da fuceta loreal, estrutura localizada em ambos os lados da cabeça, entre os olhos e as narinas. Cauda lisa e desenhos em formas de V pelo corpo, podendo variar a forma e a cor dependendo da espécie, podendo atingir até 1,80 m. O veneno da jararaca possui forte ação inflamatória e hemorrágica. A sintomatologia predominante é local,
A vítima costuma apresentar dor intensa, hemorragia, inchaço, calor e rubor, vermelhidão no local. Geralmente, as marcas das presas são visualizadas no local da picada, mas não é raro observar apenas uma perfuração, arranhaduras ou até mesmo ausência de marcas. A evolução do quadro pode levar ao aparecimento de bolhas, descamação, hemorragias em regiões afastadas do local da picada, necrose, gangrena e perda dos membros afetados. Em casos extremos, pode ocorrer insuficiência renal aguda e até a morte. Acidentes crotálicos, cascavel. As cascavéis é uma serpente típica das áreas mais secas do país, como o Cerrado e o Semiárido Nordestino. Apresentam fucetas loreal e um guizo na ponta da cauda. O corpo tem cor castanho claro, com desenhos em formas de losango, começando no dorso e se estendendo até as laterais. Podem alcançar até 1,60 m de comprimento. As cascavéis são responsáveis por 8% dos acidentes com serpentes peçonhentas que ocorrem no Brasil. O veneno da cascavel possui forte ação neurotóxica. As vítimas desse tipo de acidente costumam apresentar poucas ou nenhuma reação local. Podem haver marcas das presas. Dependendo da quantidade do veneno inoculada, a vítima pode apresentar comprometimento do sistema nervoso nas primeiras 3 horas após o acidente. A neurotoxicidade é percebida pela face neurotóxica, muito semelhante a alguém embriagado, visão dupla e turva. O quadro clínico pode evoluir para dores musculares, náuseas, mal-estar geral e urina avermelhada. E quadros graves pode ocorrer urinas de coloração escura, insuficiência renal aguda e a morte. Condutas no caso de acidentes com serpente. Mantenha a vítima em repouso absoluto, evitando correr ou deambular. Lave a ferida com soro fisiológico e cobrir com curativo estéril seco. Não faça torniquete no membro afetado, secção, incisão ou curativos oclusivos no local da picada. Mantenha a vítima sempre hidratada. Retire anéis, braceletes e outros itens que estejam na extremidade afetada. Realizar avaliação primária e secundária. Previna e ou trate o estado de choque. Considerar transmissão de imagem do animal e da lesão para o Centro de Assistência Toxicológica ou a Central de Regulação. Transporte a vítima urgentemente conforme orientação da regulação médica. Nós podemos ver aqui nesses slides que nós acabamos de ler, né, os acidentes com 2 tipos de serpente, né, a jararaca e a cascavel. São as duas mais que se tem, né, o índice maior de acidentes aqui no Brasil. A jararaca, então, ela é
líder, né, vamos botar assim, líder no mercado de acidentes, no caso de serpente, né? Um detalhezinho que eu achei muito interessante aqui é como você identificar, porque a gente, quando fala de serpente, nós temos serpentes que são cobras que elas não têm, não são peçonhentas, né? Que não tem como, não tem veneno, não tem nada disso, né? E as cobras peçonhentas. As pessoas falam em muitos detalhes, cabeça achatada, triangular, aquelas coisas todas assim. Só que o detalhe é que todas as cobras que são peçonhentas, todas as serpentes que são peçonhentas, elas têm, como fala aqui, a fosseta loreal. O que é isso? São dois buracos, tá, entre os olhos e o nariz. São dois buracos aqui assim, ó, que todas elas têm. Todas elas, não tem essa não. Tirando a coral, né, a coral verdadeira, que ela não tem. As outras todas têm. Então fica muito fácil de você identificar uma serpente se ela é peçonhenta ou não. É só você olhar, gente, e dá pra ver nitidamente, né? Eu tive uma experiência no período que eu estava na Defesa Civil lá em Cachoeira de Macacu, e nós tivemos a oportunidade de, junto com o Instituto Vital Brasil, fazer um treinamento de manipulação com serpente. Se eu achar o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui nessa videoaula, né? No caso, vou estar colocando nesse exato momento o vídeo para vocês poderem ver como que foi eu, né, manipulando, pegando uma serpente e colocando dentro do reservatório para poder guardar a serpente. Caraca, bem estressado, hein? Tá muito perto do senhor. Calma, tranquilidade. Passou. Levantinho, você tem que... Olha aí, cuidado aí. Vamos fechar com tranquilidade. Tá pronto. Não, vamos supor fechado, né? Mas uma das coisas que o cara comentou lá, ele pegou, cara, uma jararaca filhote, pequenininha mesmo assim, um bolinho, cara, igual a minha mão aqui assim, ó, pequenininha, e colocou perto do ambiente onde tinha umas folhas, um local lá assim, ele colocou lá e falou assim: você consegue identificar? Cara, não dava pra ver, fica misturado ali, mas quando a gente conseguiu identificar a cobra, você consegue olhar para ela assim, você percebe nitidamente as focetas, cara, dá para ver nitidamente, mesmo ela sendo filhote, você consegue perceber. Então isso é uma dica que o cara passou lá pra gente, é excepcional, porque todas serpentes que são peçonhentas têm a fosseta loreal. Então eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem de uma serpente agora, né, no vídeo aqui, para poder você estar vendo que seria mais ou menos isso aí, tá vendo? Por isso que eu falei, quando você chega numa casa que tem muito entulho, um bicho desse vai se esconder dentro de uma garrafa, dentro né, debaixo de uma telha, é muito fácil de se camuflar, tá? Já me deu um bote aqui, viu? Então vamos lá. Eu quero que vocês cheguem. Você tá L'Oreal do filhote. Já viu? É peçonhento ou não é? É peçonhento. Tem um furinho aí na queda dela. E destaca pra caramba. Foi você que fez isso? Conseguiram ver? De longe você... Viu como que dá pra ver nitidamente, né, a fosseta? Parece até que é o nariz, mas não é o nariz não, ok? Então nós podemos ver nesses slides aqui essas diferenças.
fora o formato, né? Uma tem uma cor mais marrom, por causa do local que ela vive. Tem o formato, né? O desenho dela no corpo, que você consegue identificar qual que é qual. E a cascavel, ela tem, né, aquele guiso, que é aquele chocalho no rabo. Lembrando a você que tem algumas cobras que ela bate o rabo no chão, parecendo que é cascavel, mas não é, tá? Porque a cascavel, ela tem realmente o chocalhozinho ali, ok? Então beleza, então vamos para o próximo slide. Acidentes por aranhas. Aranha armadeira. Possui o corpo recoberto por pelos curtos de cor marrom acinzentado ou amarelado. Costuma apresentar na parte superior do abdômen um desenho formado por pares de manchas. O ventre pode ser preto, laranja ou marrom. As quelíceras, estruturas localizadas na boca que servem de base para as pinças inoculadoras de venenos, são vermelhas. O corpo pode chegar a medir 3 centímetros de diâmetro, podendo atingir comprimento total de 15 centímetros, contando as pernas. Apresentam 8 olhos dispostos em 3 fileiras. Possui hábitos noturnos, não vive em teias e apresentam comportamentos bastante agressivos. Ao se sentirem ameaçadas, apoiam-se nos 2 pares de perna traseiros, erguendo as dianteiras, o que as permite saltar até 40 centímetros de distância. Essa postura fez com que ganhasse o nome de armadeira. É encontrada em todo o país. Em caso de picada, predominam as manifestações locais. A dor imediata é o sintoma mais frequente. Sua intensidade é variável, podendo irradiar-se até a raiz do membro acometido. Outras manifestações são edemas, inchaço, eritema, vermelhidão, parestesia, formigamento e sudorese, suor, no local da picada, onde podem ser visualizadas as marcas de 2 pontos de inoculação. Em casos graves, podem ocorrer arritmia cardíaca, hipotensão arterial, vômito, diarreia, priapismo, edema pulmonar e morte. Aranha marrom. Possui o corpo com cor marrom acinzentado. Constrói teias irregulares em fendas de barracos sobre casca de árvores, telhas e tijolos empilhados. Atrás de quadros e móveis, cantos de parede, sempre ao abrigo da luz direta. Podem atingir 1 centímetro de corpo e até 3 centímetros de envergadura de pernas. Apresentam 6 olhos dispostos em pares. Não são aranhas agressivas, picando apenas quando comprimidas contra o corpo. No interior de domicílios, ao se refugiar em vestimentas, acabam provocando acidente. Estão presentes em todo o território nacional. A picada quase sempre é imperceptível, ocorrendo sinais e sintomas tardios, que podem evoluir com complicações. Por esse motivo, é a aranha de maior importância médica no Brasil. A apresentação de quadros clínicos se inicia com edemas e eritemas, semelhantes
a um quadro alérgico, podendo evoluir para focos hemorrágicos e necrose. Além do comprometimento cutâneo, a vítima pode apresentar quadro sistêmico de anemia, icterícia e hemoglobinúria, urina vermelhada. Em decorrência da hemólise intramuscular, esse caso mais grave pode evoluir para insuficiência renal aguda e morte. Conduta no caso de acidente com aranha, idêntica às adotadas nos acidentes ofídicos. Né? Nós podemos perceber aqui nos acidentes com aranhas, né? Aqui nós tivemos duas espécies de aranha, que é a aranha armadeira e a aranha marrom. A armadeira, né, como nós lemos aqui, ela é um pouco maior, podendo chegar até 15 centímetros de diâmetro, e ela, vamos dizer assim, num dito popular, né, em vez de ser aranha armadeira, ela podia ser chamada de aranha barraqueira. Né? Por quê? Porque quando ela se sente ameaçada, ela se posiciona na parte, né, com as patas de trás, e ela levanta as duas, né, e começa a sacudir, e ela é agressiva, sabe? Ela vai mesmo para o combate, né? Então, é por isso que ela é chamada de aranha armadeira, porque ela é muito agressiva, sim, né? E uma das diferenças é que a picada, né, dela traz logo de cara a dor, né? A manifestação logo da dor, a dor constante, diferente da aranha marrom, né? Que ela traz, ela não é agressiva. Um detalhe interessante, né, da aranha marrom, como nós vimos aqui, é que a aranha armadeira, ela não tem teia de aranha, ela não faz aquela teia. Em compensação, a aranha marrom, ela faz a teia. Só que a teia, que é aquela teia toda bonitinha, que é o que a gente está acostumado a ver sempre em nossas casas, assim, né? Ah, vamos limpar a casa, cheio de teia de aranha. Aquele tipo de aranha ali, ela não tem problema nenhum, ela não é peçonhenta, tá? Ela não é peçonhenta, ela não tem veneno, só come inseto, essas coisas, só assim. Quando você vê uma teia de aranha que não é regular, bonitinha, é toda irregular, toda... assim, parece que é mal construído, né? Quem construiu não sabe construir. Aí você tem que se preocupar. Por quê? Porque é a casa da aranha marrom. Tá? Então essa é uma diferença notória, que a gente consegue ver por onde você passar, você vai conseguir ver. Ok? E a diferença é essa aí, que ela vai só atacar você quando ela se sentir acuada, então ela vai se defender. Lá em Cachoeiro do Macacu acontece muito acidente com essa aranha marrom por causa das plantações de banana, né? O cara vai lá, colhe cachos de banana, armazena dentro do galpão, e as aranhas, elas ficam dentro do cacho de banana. O que acontece? O cara pega, joga nas costas para poder carregar. Nessa que ele coloca nas costas, ela vem dar a mordida aqui. O cara sente alguma coisa assim, né? Tipo uma formigação, uma beliscada, mas não leva muito em consideração isso. E como nós lemos aqui, os efeitos não são na hora, né? Os sintomas são sintomas tardios. Então ele vai, daqui a pouco, quando menos espera, começa a se sentir mal, né? Começa a ficar meio tonto, começa a se sentir mal realmente devido a picada, e quando você vê, o cara pode até morrer por causa disso, né? Como nós vimos aqui. Beleza? Aí então vamos agora para o último slide, né? Falar sobre os acidentes com o escorpião. Beleza? Então vamos para o slide. Acidentes por escorpiões. Os escorpiões que causam acidentes de importância médica no Brasil pertence ao gênero Titius.
As principais espécies encontradas no país são as T.cerulatus, tronco marrom, membros amarelados, serrilhados no final da cauda, e T. baiensis, troncos e membros marrom escuros. Essas duas espécies são encontradas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Todas essas espécies possuem comprimento médio entre 6 e 7 centímetros. Os escorpiões são animais extremamente resistentes e com grande capacidade de adaptação aos mais diversos ambientes, por menos favorável que seja. Essa capacidade de sobrevivência, aliada à grande capacidade reprodutiva, faz com que a distribuição geográfica desses artrópodes aumente a cada ano. Os acidentes por Titius cerulatus são mais graves que os produzidos por outras espécies. A identificação do local da picada é difícil, podendo ser observado leve edema e hiperemia, vermelhidão. A dor local intensa, principal característica do acidente escorpiônico, pode ser acompanhado por parestesia, formigamento. A dor pode estender por todo o membro e persistir por dias. Em casos mais graves, a dor pode ser marcada por manifestações sistêmicas, vindo a aparecer após a melhora do estado geral do paciente. Nos acidentes moderados e graves, observados principalmente em crianças, após intervalos de minutos até poucas horas, 2 ou 3 horas, podem surgir manifestações sistêmicas, como sudorese intensa, náusea, vômito, cialorreia, salivação intensa, dores abdominais, diarreia, arritmia cardíaca, alteração na pressão arterial, aumentando ou diminuindo, dispneia, edema pulmonar, insuficiência cardíaca e choque, podendo chegar ao óbito. Conduta no caso de acidente com escorpiões, idêntica às adotadas nos acidentes ofídicos. Podemos ver aqui, né, essa situação do escorpião. O escorpião ele é tido já hoje em dia como uma praga, tá? Uma epidemia em grandes centros, né? Principalmente essas construções que estão sendo feitas aí nos grandes centros. Ele tem se proliferado assim porque são locais que tem pedra sobre pedra, entulhos, que são locais ao qual eles se adaptaram muito bem e reproduzem em grande escala. Então, e não um detalhe, né, muito interessante nisso aí, é que o escorpião ele não tem um pesticida que você possa utilizar para poder eliminá-lo. Não tem. Você pode jogar o veneno que for em cima dele, que não mata o escorpião. Ele só tem um predador natural. Que qual é esse predador natural? A galinha. Por incrível que pareça, né? Para poder combater o escorpião, se na sua área aí tiver escorpião, alguma coisa você souber, o predador natural é a galinha. Tá? Então bota lá a galinha para ciscar lá, ela vai ciscar, vai procurar, ela vai matar e vai acabar com os escorpiões lá, porque a galinha tem o escorpião como alimento. Então nós vemos aqui a parte de acidentes com escorpiões, né? E temos essas informações aqui que podemos obter, né? E a informação que eu pude passar para vocês aqui, que é a informação que ele não tem nenhum pesticida, a não ser o predador normal, o predador natural, que é a galinha.
tá ok? Chegamos ao final do nosso estudo. Quero agradecer demais por você ter ficado aqui comigo até esse momento, né? Te agradeço muito mesmo, de coração. Fico feliz porque tenho feito esses vídeos de coração, tenho me dedicado, tenho buscado para poder fazer o melhor para você, tá? Para que você aprenda tudo aquilo que eu possa estar passando para você aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!